A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos internautas. Estamos aqui nesta tarde de sábado para louvar o nome do Senhor e aprender um pouco da sua palavra. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Washington, que nos apoia e nos ajuda nesta caminhada. Louvo a Deus também pela igreja sede, nossa igreja mãe, com o pastor presidente Antônio Campaz, que também tem nos ajudado e nos dado a graça. Estamos falando aqui diretamente da igreja Assembleia de Deus Alvorada, do Jardim Alvorada, que fica aqui em Santo André, na cidade de Santo André. E nesta tarde estaremos aqui aprendendo um pouco da palavra sobre esta revista da editora Betel, que nos traz ordenanças bíblicas. Já falamos de muitos itens e hoje somos instruídos a comentar um pouco sobre o item de número 12, a lição de número 12, que é a lição que nos fala sobre ordenança para amar o próximo. O texto áureo, que está em João 15:12, capítulo 15, versículo de número 12, nos diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A verdade aplicada nos diz amar a Deus, o amor de Deus derramado em nós pelo seu Espírito deve ser expressado em nosso relacionamento com Deus e com o próximo. O primeiro tópico que nós vamos comentar hoje, da lição 2, nos diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada e vermos lá em Êxodo, que Deus instrui a Moisés a escrever os 10 mandamentos, leva ele a escrever os 10 mandamentos nas tábuas, e esses mandamentos deveriam ser passados ao povo, para que o povo andasse em ordenança e em obediência a Deus. Com esses mandamentos o povo seria controlado, seriam disciplinados, seriam instruídos a estar na presença de Deus. E se nós olharmos hoje o mandamento, nós vamos ver lá em João, em Marcos capítulo 12, que Jesus, quando veio e estava ali entre os seus discípulos, ele resumiu os mandamentos em 2. Ele trouxe ali duas ordenanças. O primeiro foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, 2 que resumiram os 10. Se você amar o seu próximo como a ti mesmo, quem ama o seu próximo, ele não vai adulterar. Quem ama o seu próximo, ele não vai furtar, porque ama o seu próximo. Eu vou furtar o meu próximo se eu amo ele, por quê? Se eu adulterar, por que eu vou adulterar se eu amo o meu próximo? Então quem ama não faz coisas ruins. Ele está encaixado dentro dos mandamentos do Senhor. Quem ama o seu próximo não dirá falso testemunho dele. Quem ama o seu próximo não cobiçarás. Então, quando Jesus veio e deu essa ordenança aos seus discípulos, ele estava resumindo, trazendo a ele somente 2 coisas. Ou seja, se você amar o seu Deus, você não vai amar outro Deus. Se você ama o seu Deus, você não vai ter imagens e escultura dentro da sua casa. Se você ama o seu Deus, você não vai falar o nome do Senhor em vão. Se você ama o seu Deus, você não vai se prostrar diante de imagem. Da mesma forma, também, se você ama o seu próximo, você não vai tratá-lo mal, você não vai faltar com respeito a ele, você não vai fazer coisas ruins a ele, porque você o ama, assim como você ama a si mesmo. Se você não quer o mal para você, você não quer o mal para o seu próximo. Não é novidade para qualquer pessoa que a convivência entre seres humanos nem sempre é pacífica. Nós entendemos que as pessoas, elas são diferentes, elas são complicadas, né? Cada um tem um meio de pensar, tem uma forma de agir, se acha no direito. Então vira uma convivência meio difícil.
Mas se aplicar o amor aí dentro dessa convivência, haverá uma solução para muitos conflitos dentro da casa, dentro do trabalho, por onde você passar, dentro da igreja, por exemplo. Então, se aplica o amor, há uma convivência. Então, nós temos que procurar entender as pessoas e demonstrar o amor a elas. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada, desde lá do início, a primeira família teve problema lá, teve conviveu com desentendimento. Ou seja, se você vê lá em Gênesis 4, versículo 8, Caim, ele matou Abel por uma desavença. Então, há problemas nas famílias, desde lá do início. E esses problemas podem ter solução desde que o amor seja aplicado entre eles. O tópico 1.1, o amor é uma evidência do novo nascimento. Quando nos convertemos a Jesus Cristo, traz um novo nascimento para nós. Quando nós nos convertemos e aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, tem que ter a mudança dentro de nós. Tem que ter um novo nascimento em nossas vidas. Com isso, a mudança tem que ser aplicada imprescindivelmente. Tá? A mudança tem que agir dentro de nós. Não tem aquele negócio, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Você é cristão, você tem que ter uma mudança dentro de você. Você não pode nascer e morrer da mesma forma que você nasceu ou você pensa que nasceu. Não, você tem uma pessoa, você tem que viver as mudanças do cristianismo dentro da sua vida. Se você, as primeiras mudanças que pode ser, a primeira mudança que tem que ocorrer em você é o amor. Se você não amava, você tem que começar a amar as pessoas, a procurar amar as pessoas. Se você tem que passar a olhar as pessoas com misericórdia, ter mais compaixão das pessoas. Você tem que passar a como se comover mais com as aflições do próximo. Você tem que estender a sua mão ao próximo. Você tem que socorrer aqueles que estão aflitos. Você tem que passar a haver mudança dentro de você. E tudo isso tem que ser demonstrado através do amor. Somente com o amor você pode demonstrar o verdadeiro nascimento dentro de você. O tópico 1.2, o amor é expoente das virtudes do Espírito Santo. O amor encabeça o fruto, pois sem ele as outras virtudes não teriam seu valor completo, seriam diminuídos. Quais são os frutos do Espírito Santo? Nós temos lá encabeçando aqueles frutos do Espírito, o amor. O amor é o primeiro item, está lá em cima. Logo vem o gozo, vem a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. O que seria o gozo sem o amor? O que seria a paz sem o amor? Como que seria a longanimidade da pessoa sem o amor? Como que seria a bondade da pessoa sem o amor? Como que eu vou ser bondoso sem demonstrar o amor? Como vou ter fidelidade com uma pessoa se eu não demonstrar o amor para com ela? Então essas coisas, ela tem que ter o amor. O amor é a cabeça de tudo. Sem o amor, você não consegue ter uma bondade. Você não consegue ter uma mansidão com a pessoa, com o seu próximo. Então você tem que ter o amor encabeçando os frutos do Espírito, para que você venha a demonstrar um verdadeiro amor. Ele tem que ser o expoente, ele tem que ser o cabeça de tudo. Não existe os frutos do Espírito sem o amor. Você não consegue demonstrar isso. O amor é a raiz de todas as virtudes. As atitudes e ações revelam que não é só querer o bem de uma pessoa, mas mostrar a capacidade de se colocar à disposição delas, a ajudá-las sempre. Ou seja, você está vendo uma pessoa precisando de comida. Eu vou lá orar por irmão, vamos falar assim, eu vou lá na casa do irmão que eu preciso, vamos orar pela vida dele. Chega lá na casa do irmão, você nota que não tem comida na casa do irmão. Você nota que o irmão pode estar precisando de uma roupa. Aí você vai lá e só ora, vira as costas e vai embora. Valeu de alguma coisa? Não valeu, porque você tem que demonstrar o amor. Se você ver a necessidade da pessoa, você tem que agir
em favor da necessidade de ajudar ela na sua necessidade. Você tem que agir, você tem que demonstrar este amor através de atitudes, trazer a ela soluções, uma ajuda financeira, uma ajuda com alimentos, uma ajuda com uma roupa, com uma fralda. Isso é demonstrar amor verdadeiro às pessoas. Isso é o expoente do amor sobre o fruto do Espírito, os frutos do Espírito. Tá? Nós vemos lá um exemplo lá do bom samaritano, todos já conhecem o exemplo do bom samaritano, que passou viu a pessoa lá machucada, virou as costas e foi embora, passou o outro, viu a pessoa lá machucada, virou as costas e foi embora, passou outro, virou as costas e foi embora, mas passou o samaritano e viu aquela pessoa machucada, foi lá, pegou ele, colocou nas costas, levou, ajudou ele, pagou pela sua cura, para que cuidasse dele. Qual que foi o amor ali? Quem demonstrou o amor ali? Jesus perguntou isso, o que foi o mais bondoso com aquela pessoa? Foi o samaritano, por quê? Porque o samaritano, ele não deixou aquela pessoa, ele socorreu mesmo sem conhecer ela, mesmo sendo de uma tribo diferente, porque os samaritanos não eram aceitos, e ele foi lá e ajudou aquela pessoa, não olhando não olhando para ele, mas olhando para aquela pessoa. Então nós temos que demonstrar esse amor através de atitudes, ajudando o próximo. O tópico 1.3, o amor não faz mal, nem julga o próximo. Quem ama não mata, não furta, não fala mal, não cobiça, não age com desonestidade. O mandamento nos diz que devemos amar o próximo como a mim mesmo. Como é isso? Você vai falar mal do seu irmão se você ama a si mesmo? Não. Você vai maltratar a sua própria carne? Você maltrata a sua própria carne? Não, não maltratamos a nossa própria carne. Não tem aquele que vai lá e belisca a sua carne ou aperta até doer. Não, por que você vai fazer isso com o seu próximo? Se você ama a si mesmo, você tem que demonstrar a mesma coisa com o seu próximo. Você tem que amá-lo, não julgá-lo, não condená-lo, não maltratá-lo, porque você ama a você mesmo. Se você não tem amor por você, é complicado demais. Em Efésios 5:29 nos diz assim: afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ou seja, você cuida de você. Você quer andar bonito, você não quer ter dor, você não quer passar sofrimento, você quer cuidar de você, da sua carne. Então, você tem que cuidar do seu próximo também, como você cuida de você. Você tem que cuidar do seu próximo. Em Tiago 4,12 nos diz: tu, porém, quem és que julga o outro? Tu, porém, quem és que julga o outro? Por que julgar o próximo? Quem é você para julgar o próximo? Quem julga é Deus. Só Ele pode julgar as pessoas. Você tem que demonstrar o amor, não ficar julgando. É aquele tal negócio que você pega e vê aquela pessoa passando aquele problema e você vai falar: ah, ele está passando isso porque ele fez aquilo. Ah, ele merece isso porque ele causou aquilo. Não é assim que se resolve as coisas, é demonstrando o amor. Olha, você errou, mas aqui vamos estar juntos, vou te ajudar, dar um abraço na pessoa, dar uma força para ela, né? Não, procure uma forma de que ela não erre mais, não julgá-la, não condená-la, e sim ajudá-la. Tópico 2. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é amor e todos os seus atos demonstram esse valor. Deus é amor e todos os seus atos demonstram este valor. A maior prova que somos discípulos de Jesus é quando amamos uns aos outros. Essa é a maior prova. Quando amamos uns aos outros, aí nós podemos demonstrar que nós somos discípulos de Jesus. Todos os seus discípulos saíam para pregar o Evangelho, levar a novas criaturas, mesmo não conhecendo, mas era pregado porque eles demonstravam o amor às pessoas.
Quem não ama seu irmão permanece na morte. Em João 3,14 nos diz: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Né? Não tem aquele negócio de você ter um novo nascimento e não amar o seu próximo. Quando você tem um novo nascimento, você ama o seu próximo. Se você não tem, se você não ama o seu próximo, você não nasceu de novo, você continua na morte. Você continua no erro, você continua na falha, você continua no pecado. Então você tem que amar o seu próximo. Somente assim você vai poder falar: eu nasci de novo e eu estou vivo na presença de Deus. Quem não ama seu irmão não é de Deus. Em 1 João 4,20 vai nos dizer: se alguém disser eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual vê, não pode amar a Deus quem não vê. Se você não ama aquele que está ao seu lado, como você vai amar a Deus se você nunca viu? Se você não dá um abraço naquele que está ao seu lado, como você vai dar um abraço em Deus ao qual você nunca viu? Então você tem que amar o seu próximo primeiro, para poder estar encaixado no Evangelho de Cristo, que é amar a Deus. Você não pode dizer eu amo a Deus e não amo o meu próximo. Eu amo a Deus, mas eu não quero saber do meu próximo, ajudar o meu próximo. A primeira demonstração que você tem que ter é de amar e ajudar o seu próximo, para que Deus reconheça em você o amor verdadeiro. 2.1. O amor exige perdão. O perdão está no coração de quem ama. Normalmente nos escondemos para não exercer o perdão. E vivemos uma mentira de perdão falso, ou seja, perdoar e não esquecemos. Não tirar do coração, da alma, dos sentimentos. Não amar. Pois sempre estará lembrando e batendo na mesma tecla. Sabe aquele negócio? Eu perdoo ele, mas eu não quero mais conversa com ele, não. Eu perdoo ele, mas ele longe de mim. Isso não existe. O amor verdadeiro é aquele que você perdoa, esquece e convive com o seu próximo. Esse é o perdão verdadeiro, tá? Se você não esquecer, se você carregar esse peso dentro de você, você não está exercendo o Evangelho de Cristo, porque você tem que perdoar verdadeiramente o seu irmão. Isso, o amor exige o perdão. Somente assim você vai demonstrar que você tem realmente o perdão verdadeiro, que você demonstrou o verdadeiro perdão às pessoas. Tá? Nós todos os dias somos agredidos, passamos por dificuldade, ficamos nervosos com as pessoas, mas tem que esquecer isso daí. Passou. Perdoa. É mais fácil. É mais leve o perdão. Exercer o amor sem perdão é uma grande insensatez e incoerência de nossa parte. Todo o nosso relacionamento com o próximo está ligado ao nosso relacionamento com Deus. Tá? Todo o nosso relacionamento com o próximo está ligado ao nosso relacionamento com Deus. Sem isso, você não consegue viver um evangelho verdadeiro. Você tem que demonstrar o amor ao próximo para que você possa ter uma relação com Deus. Sem o amor, sem o perdão verdadeiro, você não consegue chegar na presença de Deus. Tá? Procure perdoar. Você tem algum problema, vá, corra e perdoe. Porque é mais fácil perdoar que carregar um fardo e ir para o inferno. Perdoe. Viva um perdão verdadeiro. O tópico 2.2, o amor exige disciplina. Amar não deixa de corrigir, não deixa de repreender, não deixa de disciplinar. Falar a verdade com educação e respeito. Amar não deixa virar bagunça, mas coloca regras, regimes e estatutos. Sabe aquele negócio? Tem aquela parte que diz que
quando nós corrigimos o nosso filho, é porque nós o amamos. Se nós não corrigimos ele, é porque nós não o amamos. Quando nós vemos nosso filho fazendo alguma coisa errada, e você quer o bem do seu filho, você vai lá e corrige ele, disciplina ele, repreende ele, fala com ele com amor e com carinho, ensinando. Isso é o amor com disciplina. Não é aceitar todos os erros. A pessoa está no erro e você vai lá e aceita o erro dele. Não é isso. Isso não é amor verdadeiro. Quando você ama uma pessoa, você vai lá e corrige ela. Traz ela para a presença de Deus realmente, por verdadeiro evangelho. Tá? Então, quando você corrige uma pessoa, é porque você está amando aquela pessoa. Mas olha só, corrigir com educação e respeito. É trazer ela com educação e respeito. Não é com ignorância, não é com braveza, não é com brutalidade. Isso não é amor, tá? Isso é grosseria. Então, quando você ama uma pessoa, você corrige ela com amor e com respeito, tá? Mostra para ela o verdadeiro caminho. Não grita ela, não briga com ela, não agride ela com palavras, não. Você corrige ela com amor e com respeito. Isso é um amor também, tá? Assim como você corrige o seu filho porque você não quer ver o mal dele, você pode corrigir o seu próximo também porque você não quer ver o mal dele. O tópico 2.3, o amor exige verdade. O amor não se alegra com injustiça, mas regozija com a verdade. Deus é amor e a mentira é filha do diabo. A verdade liberta, não oprime e não coloca medo. Para amar nosso irmão, não precisa aceitar as coisas erradas, nem aceitar a quebra de regra, nem ser convivente com os erros e pecados dele. Tá? Quando tudo que você demonstrar amor tem que ser verdadeiro. Tá? Não é porque você sabe que a pessoa está errada, mas você está falando mentira, mas você ama ela, você vai aceitar aquilo porque você ama ela. Não pode ser assim. Você tem que ir a instruir ela a parar com a mentira. Você também tem que parar com a mentira e entrar no amor. Então, todas as vezes que você se encontrar nessa situação, você tem que tratar essa situação de forma para que o amor prevaleça. Porque Deus é amor. E a mentira é filha do diabo. Tá? De que lado você está? O amor com Deus ou a mentira com o diabo? Então trate as coisas com amor. Mentira, nada. Tá? Não deixe a mentira influenciar a sua vida. Tá? Não aceite as coisas erradas. Não deixe quebrar as regras da sua vida. Tá? Exija o amor e mantenha o amor prevalecendo sobre todas as coisas. Podemos amar o próximo, mas não amamos suas mentiras. E nem querer ser amado usando mentiras. Tá? Você pode amar o próximo, mas não precisa amar suas mentiras. Não pode amar suas mentiras. E da mesma forma, querer ser amado sobre as mentiras. Tá? Tira isso da sua vida. Aceite um verdadeiro amor. Exija um verdadeiro amor. Um amor de verdade. Tópico 3. O amor não seja fingido. Não pode ser da boca para fora, com fingimento, com máscaras. Mas autêntico, pois o cristianismo tem que ser verdadeiro. Não pode ser comprado com favores. Não pode ser iludido. O amor, ele não pode ser fingido. Não é aquele amor que você demonstra com fingimento. Eu amo ele, mas é que eu amo daquele jeito. Eu amo e acabou. Não é esse tipo de amor que nós temos que manifestar. Um amor fingido. Temos que manifestar um amor verdadeiro. Um amor sem máscara. Não um amor da boca para fora, mas um amor do coração para com as pessoas. Tá? Então, todo o amor que você demonstrar seja um amor verdadeiro. Não ame as pessoas fingidamente, só porque
As mulheres que gostam muito disso, né? Aquele negócio, ai amiga, aí quando vira, a amiga vira de costas fala mal da amiga. Isso é um amor fingido, não pode ser assim. Tá? Todo amor tem que ser verdadeiro, amiga na frente e amiga nas costas. Amai-vos cordialmente uns aos outros, tópico 3.1. Um dos maiores desafios do ser humano é o relacionamento interpessoal. Não há como se relacionar com uma pessoa de acordo com a Bíblia se não for com as virtudes do Espírito e a graça de Deus. Devido à nossa natureza adâmica e pecaminosa, somos imperfeitos e egoístas. Tá? Amar uns aos outros deve ser de forma respeitosa, agradável, educada, fraternal, cordial, afetuosa, repartir o que temos e não dar tudo o que temos. Não é perder nossa responsabilidade e personalidade e deixar os outros fazer o que quiser conosco. E viver de forma amigável. Tá? O amor cordial é todo aquele que você manifesta na vida da pessoa com cordialidade, com respeito, com personalidade. Né? Se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai ver que desde o início as pessoas é difícil conviver interpessoalmente entre as pessoas, mas o amor tem que prevalecer em todos esses atos, tem que prevalecer de todas as formas sobre as pessoas. Então você tem que amar o seu próximo cordialmente, tratá-lo com educação, tratá-lo com respeito, tratá-lo com paz, trazê-lo à presença de Deus cordialmente. 3.2. Ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. A única dívida que devemos ter era o amor. Se você tem dívida com alguém no sentido do perdão, ofendeu alguém, maltratar alguém, sua consciência está pesada, busque logo pedir perdão, senão será um eterno devedor. Estar em dívida com um irmão é melhor acertar as pendências e as diferenças. Né? Se você tem alguma pendência com alguém, um perdão que você não perdoou, perdoa logo. Perdoa logo. Deixa o amor prevalecer. Não deixe... não fique carregando esse peso nas costas. Esteja em paz com você. Um perdão é simples demais. Vai lá, perdoa, abraça, diz a ele que ama, cuida dele, esteja ao lado dele. Demonstre um amor verdadeiro e se livra dessa carga que está dentro da sua alma, te traz enfermidades, te traz problemas de saúde mental e tudo mais. Se liberte disso. O amor é uma dívida permanente, precisamos ser recíprocos ao máximo com o amor ao próximo. A única dívida que você pode ter com seu irmão é o amor. Todos os dias você tem que demonstrar o amor para ele, porque todos os dias você está em dívida. Todos os dias você tem que manifestar o amor para ele. Amém? Essa é a única dívida. Uma dívida de perdão, uma dívida de uma palavra que você falou, esquece isso. Vai lá, perdoa ele e resolve isso de vez. E fica em dívida com ele com o amor. Porque todos os dias você tem que demonstrar o amor para com a vida deles. 3.3. Suportando uns aos outros. Suportando uns aos outros em amor. A única forma de suportarmos algum é através do amor. Alguém é através do amor. Sendo cristão, tem que suportar o próximo com amor. Só o amor cristão pode nos fazer suportar a carga pesada uns aos outros. Somente com o amor temos condição de sofrer, de crer e suportar uns aos outros. Tá? A única ajuda que temos para suportar as coisas é o amor. Sem isso você não consegue suportar nada. A presença de Deus e o amor é importante na sua vida. Tá? Somente com o amor você consegue suportar o seu próximo. Busque a Deus. Esteja com Ele. Ore, jejue, leia a palavra do Senhor. Estude, se fortaleça. Porque somente com Deus e com o amor
você consegue ter graça para suportar os outros, ao seu próximo. E a palavra é bem clara para nós. Amais uns aos outros como a ti mesmo. Sem isso é impossível agradar a Deus. Conclusão. Amar não é aceitar tudo, pois onde tudo é aceito, presume que haja falhas de amor. Pois nem Deus, com seu amor infinito, aceitou tudo. O amor não é desorganizado, relaxado, indisciplinado, nem se porta com indecência, mas com coerência, sensatez e prudência. O amor é necessário em nossas vidas. Que o Deus abençoe a todos e esperamos você, internauta, no próximo sábado, estarmos conosco aqui na 13ª lição deste livro da Betel e podemos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e uma boa tarde.